Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Domingo, isso mesmo, domingão, 20 de outubro, dia que o Botafogo retoma aí, né, o treinamento, o foco, né, assim esperamos, muito foco, preciso, para a decisão, o jogo mais importante dos últimos tempos, anos, décadas, para o Botafogo, essa semifinal de quarta-feira, né? O Botafogo ontem teve a sua folga, pós-jogo diante do Criciúma, né? E seguimos aqui um final de semana chuvoso no Rio. A boa notícia é que parece que essa chuva aí que tá caindo, até com insistência, não é uma chuva forte, mas insistente, ela só deve acontecer hoje. Já olhei a previsão do tempo e segunda, terça e quarta teremos aí um tempo entre mais ou menos... Vai subindo a temperatura, né? Chegar até 29 graus de máxima na quarta, dia do jogo, né? Hoje, entre 18 e 23 graus, que para o Carioca é frio, né? Sentimos muito frio e hoje também 95% de chance de precipitações, né? De chuva. Então é isso. Hoje o Botafogo retomando aí ao Lonier. E claro, a gente sabe que, falando em águas, né? De chuva, foi uma ducha de água fria esse empate da última sexta-feira. Galera, eu tava pensando aqui, né? A gente fica viajando, assim, tipo, o que foi que deu errado. Eu acho que desde o ano passado, a própria torcida do Botafogo tava desejando, né? Sonhando em ter um jogo assim no Maraca para ter justamente um público como teve de mais 60 mil torcedores, né? Era um pedido que já acontecia nas redes sociais, a gente via até com uma certa frequência, né? Levem um jogo para o Maracanã, e acabou acontecendo aí por conta do show do Bruno Mars, né? Dos shows do Bruno Mars, ou Bruno Márcio, Bruninho já carioca, né? Aliás, vou falar uma coisa, vou dar uma cornetada aqui no Bruno Mars, gosto dele como artista, das músicas, mas fez 3 shows, né? No Newton Santos, acho que hoje é o último. E foi o Maracanã, né? Foi levado, a gente sabe que deve ter alguém ali da equipe, levou ele no Maracanã, no Fla-Flu, né? Enfim, não vou nem entrar em detalhes aí, o jogo que o Fluminense ganhou, né? Mas enfim, a gente queria falar um pouquinho dessa questão dos shows, né? Porque eu fui perguntado, Carlos, será que é oportuno para o Botafogo ficar ganhando dinheiro aí com shows e prejudicando a equipe, tendo que mudar, sair do Newton Santos, né? Ano passado isso aconteceu até mais vezes, né? O próprio GE lembrou que exatamente um ano atrás o Botafogo teve que jogar contra o Grêmio, um jogo que eu tive lá em São Januário. O Botafogo perdeu, aí já foi aquele jogo ali também pós virada para o Palmeiras, né? Perdeu também de virada para o Grêmio em São Januário por conta do Newton Santos ter sido alugado para o show da banda RBD, né? Ano passado, para vocês terem uma ideia, além do RBD, teve show Coldplay, Ludmilla, The Weeknd, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers e Taylor Swift. Então foi muito show ano passado. Esse ano o Botafogo reduziu o número de shows e vou falar para vocês, não é defender a diretoria, enfim, mas por que calhou justamente esse final de semana de Bruno Mars com o jogo com o Criciúma? Porque originalmente pela tabela o Botafogo estaria jogando fora, né? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia climática, é que mudou a tabela da CBF e com isso veio justamente o jogo do Criciúma em casa num final de semana que o Newton, né, ocupado, né? Desde quarta-feira teve show já na quarta-feira, né? Então foi aí, digamos que uma coincidência ruim para o Botafogo, né? E essa mesma coincidência vai acontecer no dia 23 de novembro, quando tem a banda For Fun, né? Tem o show no Newton Santos nessa data. A CBF ainda não detalhou a tabela, né, em 23 de novembro, mas o Botafogo tem um confronto contra o Vitória, né? Também em casa. Então, vamos ver. O show é no sábado, 23, de repente, se marcar o jogo para o domingo, vai ter tempo útil de desmontar ali o palco, mesmo que a gente não tenha o Newton todo à disposição da torcida, mas que tenha condições de jogo, né? Hoje seria essa aí a maior possibilidade. Ano passado também teve o show, o
o jogo do Cuiabá, né? Também de péssimas lembranças, que também aconteceu assim logo depois do show do Roger Waters. Então eu queria saber de vocês, galera, se ainda vale a pena por conta do din-din, que é muito bom, né? O Botafogo alugar o estádio para shows, né? Ou o Botafogo precisa focar totalmente em ganhar títulos e depois sim pensar em alugar para shows, né? Eu acho que é uma boa dúvida, né? É bem interessante. Eu volto a dizer, só reforçando, que no caso desse ano específico, o Botafogo não teve culpa, né? Marcou as datas em finais de semana em que jogaríamos fora, e aí houve, né, uma tragédia totalmente, enfim, fora aí de planejamento do que ocorreu lá no Rio Grande do Sul e mudou a tabela da CBF. Beleza? Então é isso, galera. Falando um pouquinho do jogo de sexta-feira, o técnico do Criciúma, o Cláudio Tencati, explicou, né, qual foi aí o approach da equipe catarinense para a partida, né? Falou aí, aspas para ele: não adianta eu vir de peito aberto com o Botafogo no Maracanã, com essa atmosfera que foi literalmente espetacular, né? Então o próprio técnico adversário admitindo, né, a pressão que foi jogar contra o Botafogo no Maracanã com 65 mil torcedores, gritando, empurrando, fazendo uma festa incrível, né? E obviamente a gente sabia, né, que o Criciúma ia vir todo atrás, e aí ele falou o seguinte: só esqueceram de um detalhe, né, que aqui tem um time carvoeiro, né? É um dos apelidos aí do Tigre, né, do Criciúma, um time operário, um time guerreiro. Foram algumas das falas aí do técnico Cláudio Tencati, né, justificando, né, que os jogadores foram muito disciplinados. A proposta dele, que era justamente jogar fechadinho ali, uma linha de 5 atrás, chegando até às vezes ser uma linha de 6, né, e jogando por um empate, né. Claro que teve também a felicidade aí do goleiro deles estar numa noite inspirada, fazendo defesas incríveis, e juntou também com o Botafogo pouco eficiente. Já falamos bastante disso aqui no vídeo de ontem. Se você não assistiu, volta lá que temos aí uma análise mais detalhada do que foi o jogo de sexta-feira, né? Agora, né, vou reforçar também o que eu falei um pouquinho ontem, né? Com todo respeito ao Criciúma, uma equipe que busca aí ficar na Série A, né? Se estabelecer na Série A, mas uma equipe de bem menor investimento. Inclusive o Botafogo emprestou o Newton, o PK, enfim. O Botafogo fez 1 ponto dos 6 possíveis diante do Criciúma, né? Eu acho que, com todo respeito, o Botafogo, se a gente olha a tabela ali antes do campeonato, pensaria em 2 vitórias do Botafogo, uma lá no Heriberto Russi e também outra vitória, né, em casa, seja Maracanã, Newton Santos, não importa. Então o Botafogo deixou de fazer 5 pontos, hoje temos 61, estaríamos com 66 pontos, seria uma posição muito mais tranquila se a gente falar só dos vacilos contra o Criciúma especificamente. Claro que tivemos outros vacilos, mas eu acho que o Criciúma nesse momento acabou sendo aí o nosso calcanhar de Aquiles no campeonato. Tomara que seja o único, né? Que fique só no Criciúma aí, pra gente depois, quando for relembrar a campanha de 24, olha, demos mole contra o Criciúma 2 vezes, né? Uma derrota fora e um empate dentro de casa, né? Então, é isso que eu acho. Acho realmente que o Botafogo não poderia nem ter negociado esse resultado, né? Eu imaginei um Botafogo indo para cima na primeira etapa, fazendo logo um primeiro gol, um segundo gol, como, né, o nosso rival Palmeiras fez quando jogou no Allianz Parque. Mas, enfim, isso não aconteceu, e coisas do futebol. Seguimos, né? Como eu disse ontem, temos aí 8 jogos pela frente, 4 em casa e 4 fora. Pessoal, falar um pouquinho, eu falei essa semana rapidamente do Diego Hernandes, né? Ele tá lá no futebol mexicano e ontem ele fez o seu primeiro gol, que é ótimo, né? Um jogador que pertence ao Botafogo, está emprestado. Há um desejo do jogador, talvez até de permanecer lá na Liga Mexicana, né? E o Diego Hernandes fez seu primeiro gol, um bonito gol, né? A bola que foi um passe, né? Uma assistência de cabeça, e ele ali, da entrada da área, ali da meia-lua, encobriu o goleiro do adversário, foi o Juarez. Então o León venceu por 3-2
em Juárez, né, jogando fora. Foi a 12ª rodada do torneio Apertura lá do México. O Diego Hernández, inclusive na narração, o narrador mexicano exaltando ali as qualidades do Diego Hernández e falando da importância desse gol para a confiança do Diego Hernández, que já tinha 2 assistências e agora anota o seu primeiro gol lá no México, beleza? Falar agora do Campeonato Uruguaio, né? Falando do Campeonato Uruguaio, o nosso adversário de quarta-feira, o Peñarol, jogou com uma equipe praticamente reserva, só 3 titulares atuaram e venceu com facilidade, 2-0, o Boston River. Confesso que eu não conheço essa equipe. 2-0, os titulares que entraram em campo pelo time do Diego Aguirre foram o volante Garcia, o meia Gaston Ramírez e o atacante Alain Medina, tá? Foram os únicos aí que jogaram, então, o Peñarol poupando aí praticamente todo o time para o jogo de quarta-feira no Rio de Janeiro. Será que teremos John Textor quarta-feira? Eu achei que teríamos, mas o Textor acabou declarando, ainda na zona mista do Maracanã, que não ficará para essa partida de quarta-feira. Ele está no Rio de Janeiro ainda, fica até hoje à noite, domingo, né? Aí segue a sua agenda aí, né, de atividades e está com a expectativa, né? A princípio, se não tiver nada diferente, o Textor virá para o jogo, né? Virá, que eu digo, para a América do Sul, para o jogo de Montevidéu no dia 30, né? Então, deveremos ter o Textor lá no estádio do Peñarol para, né? Tomara a gente celebrar a nossa primeira ida para uma final de Libertadores. Precisamos ter esse foco total, é o mantra aqui do canal, e que certamente o Arthur Jorge, que ele tenha passado um dia ontem, né, focado nos estudos, na prancheta, com seus auxiliares, para que o Botafogo saiba, especialmente na quarta agora, derrubar uma retranca. Não conseguimos contra o Criciúma ter sucesso, então teremos também uma retranca pela frente na quarta-feira. Um time aí tão fechado quanto o Criciúma e ainda com aquela questão toda da, não quero dizer malícia, né, mas enfim, a milonga, né, sul-americana, a catimba sul-americana. Então que o Botafogo saiba construir um resultado que não conseguiu, por exemplo, nessa partida do Maraca, beleza? Então é isso, galera. Dá uma revisada aqui nos resultados, né, de ontem. Teve, além do jogo da Copa do Brasil, que o Vasco acabou sendo eliminado pelo Galo, né? O Vasco abriu o placar ali com o Verratti de pênalti no primeiro tempo, depois o Hulk empatou e levou o Galo à decisão. Hoje tem o outro finalista será conhecido na semifinal entre Corinthians e Flamengo lá em Itaquera, 4 da tarde. Além desse jogo, o único jogo, né, de hoje é o jogo das 8 da noite, que óbvio a gente vai dar uma secada, né, no time da Dona Leila. A galera gosta de chamar de Carminha, né? Da Dona Leila Pereira e do Abel Ferreira. Vamos dar uma secada, né? Vamos observar, né? Claro que o cenário aí ficou um pouco favorável para eles, mas o campeonato, o jogo é jogado, como dizia Luciano do Vale. Jogos de ontem, tá? Um bom resultado, Cruzeiro e Bahia, que estão ali na faixa de 44 pontos, mais ou menos, 46, ficaram no 1-1. No Grenal, né, que foi no Beira-Rio, vitória do Inter, muito celebrada, né, quase com direito à volta olímpica ali, campeonato à parte, né, Inter e Grêmio, 1-0 Inter, e o Vitória venceu o Bragantino por 1-0. O Bragantino faz péssima campanha, 13 jogos que não conhece uma vitória, e será o nosso próximo adversário, né, daqui a uma semana, menos de uma semana, sábado que vem, lá no Nabi Abichedi. Então, pegaremos um Bragantino aí desesperado, né? Por um lado, isso pode ser bom, por outro lado, ruim, depende aí de como vocês analisarem, né? Bragantino precisando muito pontuar, talvez seja uma boa aí o Botafogo, que deverá ter um time, acredito, misto, né? Uma equipe que o Arthur Jorge deve poupar os jogadores visando o jogo da volta da semifinal da Libertadores, mas de qualquer maneira é desses jogos aí que o Botafogo tem que se aproveitar do desespero do Bragantino, da péssima fase da equipe do Red Bull, beleza? Galera, é isso por hoje, um ótimo domingo a todos. Eu gostei muito que a galera
participou muito nos comentários do vídeo de ontem, né? Estava inclusive terminando de ler agora, antes de gravar, né, as análises, e ali aqui, né, nesse espaço aqui do canal, é realmente uma arena de democrática, né? Nem sempre a gente vai concordar com comentários de todo mundo, mas tem pontos ali muito válidos, muito interessantes. Vocês trazem, né, assim também até ideias aqui para eu falar no canal, comentários aí assertivos, né? Claro que tem uma galera que fica mais, tá que nem o dia de hoje no Rio, né? Com uma nuvem negra assim na cabeça, já imaginando um desastre, uma pepocada, tal, mas eu prefiro acreditar que realmente tenha sido só um sinal de alerta para o nosso fogão, para a gente focar ainda mais, se é que era preciso, né, dessa forma, mas focar ainda mais no jogo, na decisão, na guerra, né, na guerra no bom sentido, de quarta-feira, né, que o Arthur Jorge traga realmente soluções, né, e que o Botafogo faça um grandíssimo jogo na volta ao nosso tapetinho. Beleza? Deixa o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, rumo aos 10 mil inscritos. Muito obrigado por vocês estarem sempre juntos, né? Nos bons, maus momentos, fases não tão boas aí do Botafogo, né? Um tropecinho do Botafogo, digamos assim, mas que a gente siga aí, porque é uma semana fundamental, decisiva, importantíssima, todos os adjetivos possíveis da importância que teremos esses próximos jogos do Botafogo, tanto no Brasileirão, como especialmente na Copa Conmebol Libertadores, rumo à glória eterna, beleza? Aquele abraço, fogão pra cima!